Salve amigos do canal Comida Italiana Felice. Hoje vamos fazer um prato totalmente diferente da culinária italiana. Vamos fazer um prato da culinária portuguesa. Nós já fizemos a paella, que é da culinária espanhola. Hoje nós vamos fazer um prato da culinária portuguesa, que é um bacalhau. Então temos aqui, ó, um belo lombo de bacalhau aqui, ó, dois belos lombos de bacalhau aqui que nós vamos fazer aí um corte nele, vamos fazer ele no azeite, né? Eu tenho aqui alho poró, um talo de alho poró, eu tenho dois pimentões vermelhos cortados em tirinhas, dois amarelos também cortados em tirinha, o laranja também cortado em tiras, tomate, cereja, o amarelo e o vermelho e azeitona chilena. Geralmente esse prato aqui nós vamos fazer uma versão daquela bacalhoada portuguesa, aquele prato que é feito no forno, que o bacalhau vai com os legumes, com os pimentões, com a cebola. Nós estamos trocando a cebola pelo alho poró. É um prato diferente, nós vamos fazer ele na panela, na frigideira, selando os vegetais. O bacalhau ele vai ser fervido um pouquinho, vai ser selado depois e ele vai para o forno por 10 minutinhos. O bacalhau, principalmente o lombo desse bacalhau aqui, a gente não quer que ele fique seco. Aquele bacalhau tradicionalzão de forno, ele tende a ficar muito seco. E a gente não quer isso, a gente quer explorar bem os sabores desse belo lombo de bacalhau aqui. Vamos decorar depois com um pouco de salsinha. E nós vamos começar a trabalhar esse peixe, fazer um belo prato. Mas você aí que não é cadastrado no canal, se cadastra, se inscreve, dá o like, vê se vocês gostam do que a gente está fazendo, nossos conteúdos. Dá sugestão também, vê o que vocês querem que a gente cozinhe aqui, a gente vai fazer. Tem bastante prato que aí eu sei fazer, a gente consegue aí demonstrar um pouquinho do que a gente conhece aí de culinária. Então estou à disposição aí de todos. Legal, pessoal? Um bom domingo a todos, muito obrigado aí. Dá o joinha, dá o like, compartilha com os amigos. Bom, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos pegar o nosso lombo de bacalhau, vejam que é um belo lombo aqui, ó. Lombo bem carnudo, bem legal. Nós vamos cortar ele em pedaços. Esse aqui já tá uma tira, eu vou deixar ele aqui de lado, ó. Vamos cortar ele, nós estamos em 6 pessoas aqui. Nós vamos colocar uma posta para cada pessoa aqui. Nós vamos primeiro passar ele numa fervura. Nós vamos passar ele numa fervura de água quente com leite. Eu aprendi isso aí com uma portuguesa, uma senhora portuguesa, que me ensinou a ferver ele por alguns minutos na água quente com um pouco de leite. E eu estou seguindo a tradição. Ele dá um sabor, ele dá uma levantada em volume, fica bacana. E embora ele já seja uma posta bastante grande, se vocês olharem aqui, ele é uma bela posta de bacalhau, né? Mas ele cada posta aqui deve ter umas 120 gramas, mais ou menos. Mas vocês vão ver que ele dá uma boa inflada, ele ganha um volume e fica bem bacana. Tá bom, gente? Então vamos começar aqui agora, a hora da gente dar uma leve aguada no bacalhau. Nós vamos dar só um susto nele, ó. Que nem eu falei para vocês, eu coloco um pouco de leite na água. E nós vamos colocar as postas de bacalhau, mas é bem rápido, é uma coisa muito rápida que a gente coloca ele aqui, ó, para ele dar somente um susto mesmo. E depois nós vamos terminar de selar ele no azeite na frigideira, antes dele ir para o forno. Ele só vai ganhar um pouco de volume aqui, é coisa muito rápida mesmo. Vocês veem que ele dá uma aumentada no volume, na altura dele. Olha lá. É bem rápido, bem de leve que a gente vai fazer esse procedimento. Então a gente vai fazer isso com todas as postas. Bom, gente, tá passado na água, conforme eu falei, eu faço na água com leite, ele ganha um volume, ele solta um pouco as lascas, ele fica mais aparente, né? Agora nós vamos dar uma leve selada, depois ele vai ficar 10 minutos aqui no nosso forno. Então vou montar aqui vou preparar a nossa frigideira aqui. É uma seladinha bem de leve, não é nada que afete muito a carne dele, porque nós queremos só mesmo passar
ele para dar uma cor. Coisa bem rápida. Uma pequena dourada aqui dessas postas. Olha que coisa linda. Olha como ele solta as lâminas aqui da posta do bacalhau. Olha que coisa linda que ele fica. Bom, vamos lá. Vamos fazer 3 e depois a gente faz mais 3. Mas é uma selada bem leve, só para dar uma cor. Depois nós vamos terminar o cozimento desse bacalhau, vai ser no forno mesmo. Aqui estão nossas postas de bacalhau. Nós vamos agora passar para o processo de colocar no forno. Agora chegou a hora da gente selar os vegetais. Que nem eu falei para vocês, nós vamos fazer uma versão desse bacalhau, que é aquele bacalhau de forno, mas nós vamos fazer uma versão empratada dele. Então vai ficar mais gourmetizado, né? A gente vai usar a azeitona chilena. O normal é usar aquela azeitoninha portuguesa que você usa no bacalhau. Aquela azeitoninha, ela aguenta mais o calor, mais do que essa. Como nós vamos colocar em cima, a gente pode colocar a chilena, que ela é mais saborosa, ela tem um sabor um pouco mais rico, né? Mas a gente não pode cozinhar ela, porque senão ela murcha, ela tende a soltar bastante água. Então nós vamos usar essa azeitona, mas nós vamos colocar ela na finalização do prato, certo? Então vamos lá. Vamos selar agora os vegetais. Nós vamos começar com o alho poró. Eu já coloquei um pouco de pimenta do reino e orégano. Nós vamos colocar um pouquinho de sal também. Vamos colocar um pouco de sal e nós vamos aproveitar esse mesmo azeite que está aqui, ó, para pegar esse saborzinho que ele já está na... Colocar um pouquinho de sal, só uma de leve aí para ele soltar também bastante a água. Vou fazer até com esse próprio pegador aqui. Lembrando que a gente está usando o alho poró no lugar da cebola, né? Que a gente usa mais a cebola no bacalhau de forno, é mais tradicional usar a cebola. E aqui nós vamos usar o alho poró, ele deixa um sabor legal também, tem um perfume bastante interessante aqui. Aqui vídeo não dá para ter cheiro, mas o aroma que a gente sente aqui é maravilhoso, né? Dá um pouquinho de trabalho, você tem que fazer um por vez, dá para fazer todo mundo junto, mas eu prefiro fazer um por vez também, porque a gente acerta o ponto de cada vegetal de uma maneira diferente, fica bem legal. Ah, mas eu quero fazer tudo junto. Começa pelo pimentão, que ele tem um tempo de cozimento um pouco mais lento do que o alho poró, e você coloca o alho poró por último. Então aqui eu desligo, vou tirar esse alho poró. Colocar o pimentão vermelho, vamos colocar um pouco de sal. Ele também deve soltar um pouco de água aqui. Eu vou colocar nesse cantinho aqui, como o tempo de cocção é o mesmo, eu vou colocar nesse cantinho aqui o amarelo. Outro canto aqui o pimentão laranja. Notem que todos esses pimentões que eu estou fazendo são pimentões mais maduros, mais adocicados. Dá para usar o verde? Dá. Mas o verde, como o próprio nome já diz, ele está verde, né? Então ele tende a ser um pouco mais indigesto. Esse aí, como ele já está um pouco mais maduro, ele é um pouco mais adocicado e ele dá um sabor diferente, ele é menos indigesto do que o pimentão verde. Eu prefiro, né? Mas fiquem à vontade. Se quiser fazer com verde, vai dar bom do mesmo jeito. Aqui também é só uma murchada, tá vendo? Depois nós vamos colocar o nosso alho poró aqui dentro, que é para a hora da montagem dos pratos. Eu vou servir ele com arroz à grega que eu fiz. Então, vamos filmar esse arroz à grega. Eu fiz uma arrozinha grega. Arroz é uma receita bem básica, todo mundo faz.
Eu coloquei amêndoa em lasca, coloquei um pouco dos pimentões, coloquei uma ervilha. Então vai dar um sabor legal também aí na montagem desse prato. Então aqui nós estamos na fase final aí da preparação do nosso pimentão. Ele já está começando a dar uma boa murchada. Vocês vão notar também que o prato fica bem colorido, fica um prato bem bonito. Depois a gente finaliza ele com uma salsa, né? Convido o pessoal a ir para em casa. Eu vou tomar um golinho do vinho aqui. Nós estamos tomando um vinho branco, um vinho Chardonnay, vinho muito gostoso. Estamos tomando aí para dar uma descontraída também. Enquanto o nosso pimentão vai dando aquela murchada. Então vamos lá. Vamos agora montar o nosso bacalhau, que vai para o forno. O forno está pré-aquecido. Eu vou jogar um pouco de azeite aqui. Na verdade, aqui a gente tem que colocar uma quantidade bem generosa de azeite. Ele vai pro fogo, né? Ele vai pro forno. E a gente coloca ele no forno. O forno está pré-aquecido na faixa aí de 180, 200 graus. Eu vou deixar ele cerca de 10 a 12 minutos para que ele dê uma boa cozinhada por dentro. Enquanto o nosso bacalhau está no forno, pegando aí um pouco de cozimento, que a gente vai deixar ele dar uma bela cozida por dentro, eu vou colocar esses tomatinhos aqui também para dar uma selada aqui na nossa panela aqui com os vegetais. Eu vou colocar os tomates. O tomate ele é muito rápido, o tempo de cocção dele. Depois eu vou voltar esse alho poró lá para dentro também. Nós vamos misturar todos esses vegetais na hora da gente montar o prato. Então aqui, ó, vamos finalizar nosso prato. Nós vamos voltar o alho poró aqui para essa panela dos vegetais. Vamos arrumar um cantinho para ele aqui, ó. Então eu tenho aqui os 3 pimentões, o amarelo, o laranja e o vermelho. Lembrando, todos os pimentões doces, pimentões já amadurecidos, né? O tomate cereja, eu coloco aqui o tomate, tanto o amarelo quanto o vermelho, e o alho poró. Então tudo isso aqui substitui os vegetais que a gente usa naquele bacalhau do forno. Então eu vou dar uma ligada aqui nele. E nós vamos tirar do forno o nosso bacalhau, que ele já chegou no ponto. Então agora nós vamos montar o nosso prato. O arroz eu vou colocar também um pouquinho. Vou colocar um pouco do arroz. O arroz, como eu falei para vocês, é um arroz à grega, um arroz simples de fazer. Façam à vontade aí para acompanhar o prato. Vou colocar um pouco do arroz. Nós vamos colocar uma posta do bacalhau aqui. Uma posta do bacalhau. E vamos agora fazer a montagem do nosso prato. Colocar um pouco de pimentão. Vamos colocar os tomates. Vamos colocar o alho poró. E vamos colocar um pouco da azeitona. E finalizamos aqui o prato com a salsinha, que também faz parte. Para completar, colocamos um pouco do azeite de oliva, embora tenha bastante azeite aqui, mas colocamos um pouco de azeite de oliva para a gente completar e vamos experimentar o nosso bacalhau. Então eu vou pegar, vocês veem que ele fica, olha a textura que ele fica, ó. Ele não fica nada seco, fica muito, o bacalhau ele fica totalmente umidificado aqui, ó, fica bem lisinho. Eu coloco um pouco dos vegetais,
um pouco da azeitona e vamos experimentar. Textura tá sensacional, gente. Podem fazer em casa, sigam essa receita que vocês vão adorar. Ele fica muito saboroso, muito gostoso. Comprem o bacalhau, façam o processo de dessalgar, dá um pouco de trabalho, mas ele fica muito mais saboroso, muito mais gostoso. E aí a gente encerra a nossa receita com esse belíssimo prato, com essa posta de bacalhau aqui. Fica sensacional esse prato. Curtam com um bom vinho, com um bom acompanhamento da família aí, que vai dar bom. Certo, gente? Obrigado, curtam o canal, compartilhem o vídeo e dê o like. Obrigado, Bate o Mercore.